Boa noite, Cláudia Dutra, bem-vinda. Eu estou sem imagem, Cláudia Dutra. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Cláudia, Boa noite. tá ouvindo, Cláudia? Bom, essa é a reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Nossa convidada da noite, a Cláudia Dutra, que é diretora da Rádio Rio de Janeiro, e eu a convidei para falar exatamente sobre isso, a divulgação da doutrina espírita pelo rádio. A rádio tem muitos anos de serviços prestados à doutrina espírita, ao movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, e agora pela internet, podendo ser captada no mundo inteiro. Vamos dar início aos trabalhos. A Cláudia é bem-vinda. Essa é a reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e a Cláudia Dutra é diretora da Rádio Rio de Janeiro, é comunicadora, tem uma responsabilidade grande de levar pelas ondas do rádio, e agora também pela internet, a mensagem espírita com seu programa, com as suas entrevistas, e tem sido muito útil nesse momento importante de transição planetária, pela qual a Terra precisa muito da mensagem espírita. Desde já agradecemos, Cláudia, a sua disponibilidade, e vamos então à página inicial. Do livro Mais Luz, Chico Xavier, é o médium, Batuíra é o espírito. A lição é número 65, se intitula Vitórias. Na Terra, muitas vezes, perder é ganhar, tanto quanto em muitos lances da vida ante o mundo espiritual, ganhar é perder. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos o teu amparo, Senhor, em favor de nossa irmã Cláudia, que fará uso da palavra essa noite. Que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores da Casa de Batuíra, e que possamos mais uma vez conhecer um pouco mais do trabalho realizado pela doutrina espírita através agora das ondas do rádio. Se conosco, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A Cláudia, então, está com a palavra. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Cláudia, muito obrigado desde já. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Com muito carinho e com muito prazer. Primeiro, carinho pela Casa de Batuíra, pelos seus participantes, por essa equipe espiritual que sustenta esse trabalho. E falar da Rádio Rio de Janeiro sempre é um prazer. Mas, até para a gente falar dessa divulgação realizada pela rádio, a gente precisa pedir, assim, 10 minutinhos para contar uma história. A história é a seguinte. Em uma quarta-feira, do dia 19 de agosto de 1937, o jornalista João Pinto colocava pelas ondas da Rádio Sociedade Fluminense, lembremos que era uma época bem complicada, era então chamada PRS6, um programa que se chamava A Hora Espiritualista. E aí vale lembrar que o João Pinto, ele se auto-intitulava ateu. No entanto, ele estava se interessando pela divulgação e pelo crescimento da então chamada doutrina espírita no nosso país e especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, a Hora Espiritualista foi um programa que teve vários locutores, entre eles o Carlos Embaçaí, Leopoldo Machado, Deolindo Amorim, são nomes conhecidos do nosso movimento, e, claro, Geraldo de Aquino. E Geraldo de Aquino, logo que ele ingressa em 1937 nesta equipe, isso é para mostrar que quando nós falamos de Família Rádio Rio de Janeiro, é porque a rádio nasceu assim, e o programa radiofônico nasceu com uma equipe de pessoas que pensavam de maneira semelhada.
O Geraldo de Aquino ele criou uma sessão nesse programa. A sessão chamava-se Jesus em Cafarnaum. E em conversas com João Pinto falou para ele que, apesar de se considerar ateu, ele gostaria muito que a então assim nascente doutrina espírita tivesse a possibilidade de ter um canal de divulgação que estivesse para além das portas das casas espíritas. João sonhava em conseguir adquirir, o que era muito difícil, uma ortoga de rádio. Ele não pôde participar desse sonho porque João Pinto desencarnou, mas no seu desencarne, Geraldo de Aquino assume o compromisso de que iria continuar tentando realizar aquele sonho. O programa continua, a Hora Espiritualista passa por várias rádios no Rio de Janeiro, várias rádios. Ficava um tempo numa rádio, aí achavam que não estava bom, sofria perseguição, passava para outra rádio. E em 1948, Geraldo de Aquino traz, para substituir Jesus em Cafarnaum, um programa que está, até hoje, ano de 2023, 53 anos depois da criação, 52, desculpa, anos depois da criação da Rádio Rio de Janeiro, está até hoje no ar e é o programa de maior audiência que nós temos, que é Meditação e Evocação da Ave Maria, que é mantido por nós no mesmo horário em que as outras rádios colocavam no ar, às 17h55. Em 1949, o programa já estava numa rádio chamada Rádio Clube do Brasil. E acontecem nesse ano várias coisas importantes para o movimento espírita. E a rádio transmite para o mundo todo, que a gente podia chamar como mundo, né? A cidade do Rio de Janeiro, que era onde a rádio fazia essa transmissão, situações bastante importantes para nós, do movimento espírita. Foi transmitido a assinatura, né, claro que radiofonizado, alguém falando do Pacto Áureo, no dia 5/10/1949. Esse pacto é importantíssimo para o movimento espírita, porque tem a missão de unir todos os espíritas do Brasil. Neste mesmo ano, já havia nascido uma união de juventude, e a União de Juventude Espírita do Brasil se reuniu em Brasília e lançaram uma música que eu tenho certeza que todos vocês que frequentam a Casa de Batuíra conhecem. Foi a gravação do hino canção, chamado Alegria Cristã. E foi de extrema importância que esse hino fosse lançado dessa forma para que todas as pessoas que não estavam nessa reunião de jovens pudessem conhecê-lo. E esse, até hoje, é um dos hinos mais tocados quando acontece alguma movimentação que reúne espíritas de várias partes. Isso é muito importante nós frisarmos para sabermos como as coisas começam a acontecer. Em 1951, Geraldo conta ao movimento espírita que ele queria lançar a campanha para a realização do sonho de João Pinto, que era comprar uma rádio. Não havia recurso para tal. Então, era preciso que os recursos começassem a chegar, começassem a surgir. E Geraldo faz viagens inúmeras, dentro do estado todo e às vezes até fora do estado, tentando angariar simpatia dos espíritas para a compra de uma rádio. Um outro programa que ele também lançou na Rádio Pública do Brasil e está no ar até hoje na Rádio Rio de Janeiro é o programa Luz na Penumbra. Um programa que fez um enorme sucesso naquela época e continua fazendo até hoje. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam querendo novidades, mas esses programas deles alicerçaram o que seria a programação da Rádio Rio de Janeiro quando ela nascesse. Em 1965, Divaldo Franco vem ao Rio de Janeiro. E Geraldo de Aquino tem a incumbência de reunir o maior número possível de espíritas no Maracanã. E consegue. Esses espíritas se reúnem para ouvir Divaldo Franco. E ali Divaldo diz a Geraldo desta missão que ele teria de concluir esse sonho, porque o movimento espírita nascente precisava de uma voz que pudesse abranger o maior número possível de pessoas.
Vamos nos lembrar que naquela época algumas pessoas que gostavam do que a doutrina espírita pregava, elas tinham dificuldades com a família, com o esposo, de sair, ou com a esposa, de sair de casa para ir a um centro espírita. Então, o objetivo da rádio também era esse, poder atender as pessoas que não podiam sair. Geraldo persiste e insiste, e 5 anos depois, em 1970, o doutor Belo de Oliveira, que era proprietário de várias rádios na cidade do Rio de Janeiro, então, naquela época ainda, né? Rio de Janeiro, Guanabara, ele oferece a ortoga de uma delas, que se chamava, então, Rádio Copacabana, 1.400 kHz. E aí Geraldo pensa e conclui que é chegada a hora. Ele reúne no seu outro trabalho assistencialista, que é a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que funciona até hoje, também na Ilha do Governador, mas é um trabalho diferente da Rádio Rio de Janeiro. Ele reúne 1.500 pessoas, e essas 1.500 pessoas aprovam a criação de um estatuto que pudesse fazer nascer uma fundação, para que a rádio não fosse de uma pessoa, de um proprietário, mas que fosse uma rádio que nasceu de uma instituição para atender a todos. E em 1971 é concluído o estatuto e é criado, constituído, o que nós chamamos hoje de Funtarso, que é a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, gestora da Rádio Rio de Janeiro. Nós nos acostumamos sempre a chamar rádio, mas é como se Rádio Rio de Janeiro fosse um pseudônimo. Na realidade, é uma fundação, chamada Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. O governo aceita registrar esse estatuto, aceita a compra, ou seja, a troca de propriedade do doutor Belo para a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, e a Rádio Copacabana recebe, então, o nome que nós conhecemos hoje, que é a Rádio Rio de Janeiro. E em 30/10 deste ano de 1971, é feita a primeira transmissão do então nascido Canal dos Espíritas, que nasce como uma programação para atender aqueles espíritas que às vezes não podem ir à casa espírita, atender momentos como esse que ele falou aí na abertura da transição planetária, que foi muito importante o trabalho da rádio durante o ano de 2020 e 2021. E, a partir do dia 30/10, a rádio lança o seu primeiro programa no ar e está no ar até hoje, 52 anos depois, a completar em 30 de outubro desse ano. E qual é a peculiaridade da Rádio Rio de Janeiro? Hoje, existem outras rádios que se chamam rádio, mas que, na verdade, não são bem rádio, porque a Rádio Rio de Janeiro, como a Rádio Boa Nova, que é da Federação Espírita de São Paulo, são rádios que fazem transmissão por canais AM ou FM. Mas as demais rádios que nós escutamos falar por aí, na verdade, elas são web rádio. Elas fazem transmissão de voz, fazem também transmissão de imagem, como a Rádio Rio de Janeiro hoje faz, mas elas não têm um local com estúdios constituídos. O Hélio já esteve lá. Quando você voltar, Hélio, você vai se surpreender, porque a rádio avançou e cresceu muito. Que beleza! Né? E a rádio não é só os estúdios ali, né, na estrada do Dendê 659. Nós temos o nosso parque de transmissão lá em Magé, onde fica a nossa torre de transmissão de AM. E hoje a Rádio Rio de Janeiro ela avançou porque tudo cresce, né? Os espíritos já disseram, e Kardec nos falou, que à medida que a ciência fosse avançando, nós deveríamos acompanhar. Então, hoje nós temos as chamadas redes sociais, e a rádio está em todas elas. Nós, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu cheguei à rádio em 2007, na comemoração dos 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, e a rádio já tinha um site começando a funcionar. A ABERT, que é a instituição federal que cuida das transmissões de rádio no Brasil inteiro, já nos alertava que o futuro da rádio está na internet. Isso não significa que o AM vai acabar. Isso não significa que o FM vai acabar. E eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que muitas pessoas perguntam, né? Uma das perguntas mais frequentes
lá no nosso canal com os nossos ouvintes, eles perguntam por que a rádio Rio de Janeiro não sai do AM e vai para o FM, que tem, eles pensam, um canal de transmissão mais fácil. Porque a nossa Ortoga, que é de 1971, não é de uma rádio local. Graças a Deus, naquela época, o Geraldo tinha aqui em sua equipe, conseguiram uma Ortoga regional, que dá o direito da Rádio Rio de Janeiro transmitir para todo o estado, para toda a região onde a 1400 puder ser acessada. Então, quem tem uma rádio regional não pode comprar esse canal de FM aí que o governo está oferecendo. Isso é só para quem tem rádio local. E a Rádio Rio de Janeiro mantém, eu falei desses dois programas, né, Luz na Penumbra e a Ave Maria, que são dois grandes programas que a Rádio Rio de Janeiro tem. A Hora da Ave Maria, a audiência vai lá no pico, tanto nas nossas redes sociais quanto no AM, porque é um programa que nasceu para trazer consolação. A Hora da Ave Maria é um programa que existe para chamar a nossa atenção de quem é o nosso grande mestre, quem é Jesus, para mostrar que a doutrina dos Espíritos ela está embasada em cima do Evangelho do Cristo. E que as nossas rogativas, aquela que na Terra aceitou a missão de ser a mãe física do Jesus histórico, ela até hoje é o nosso socorro. É sobre o seu manto sagrado que nós buscamos abrigo na hora da nossa dor. Qual é a mãe que não roga por Maria quando vê um filho doente? Quando está passando por uma situação de dificuldade, quando está com um familiar enfermo, com o seu próprio pai, com a sua própria mãe. Maria, ela é lembrada tanto quanto Jesus. Então, um programa que surgiu lá atrás, em 1948, ele está até hoje na programação da Rádio Rio de Janeiro. E olha que a Rádio Rio de Janeiro não existia naquela época, mas quando o Geraldo de Aquino consegue comprar a Ortoga, ele traz esses dois programas que eram então apresentados na Rádio Clube do Brasil e inicialmente na PRE Rádio Fluminense. E hoje a rádio é uma rádio que tem uma programação que busca atender a todas as pessoas, de todas as idades, de todas as condições sociais, de todas as capacidades de compreensão, porque uma coisa que eu estudo às vezes em barreira para algumas pessoas, a pessoa que tem dificuldade de leitura, ela tem dificuldade de compreender com muita rapidez aquilo que está nos livros. No entanto, quando ela ouve, quando ela escuta, ela consegue assimilar a informação. Então, a Rádio Janeiro ela tem programação para todos os tipos de ouvintes. Nós temos uma programação pela manhã, que algumas pessoas falam, mas de manhã não tem programação espírita. Mas é que quem tem uma ortoga de rádio, meus amigos, precisa atender a regras governamentais que cuidam dos sistemas de comunicação no nosso país. Então, nós temos que ter jornalismo, nós temos programa jornalístico, nós teríamos que ter um programa de esporte, mas a gente consegue unir o esporte no jornalismo para não ter que ter um programa específico. Nós temos que ter programas informativos e de entretenimento. Então, de entretenimento, nós temos o programa Mulher Brasileira, que fala sobre tudo, sobre saúde física, saúde mental, dá várias informações para o dia a dia de cada um de nós. E temos o Manhã na Rio, que é um programa informativo. O Manhã na Rio fala do que está acontecendo naquele momento na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a partir do meio-dia, começam os programas doutrinários. E nós temos vários. Nós temos os programas com o grande comunicador que todo mundo ama, que é o Eduardo Araújo, que tem 2 programas lindos. Nós temos programas de atendimento pessoal, que são os programas que são levados ao ar pelo Valdemir Cruz, que é o Ouvindo Você e Respondendo aos Ouvintes, onde ele tira dúvidas das pessoas que estão passando por algum problema, é como se fosse um programa de autoajuda, porque ele dá as respostas à luz da doutrina espírita. O Valdemir é um psicólogo, como Eduardo também é, mas no caso do Eduardo, que faz programas doutrinários, o Valdemir faz um programa de autoajuda, para que as pessoas possam tirar sua dúvida ali na hora, no ar. O programa é uma live ao vivo. As pessoas mandam a sua dúvida, mandam a sua preocupação, falam dos seus sentimentos, e Valdemir,
com seus convidados, que são todos psicólogos, cada semana é um, ele consegue fazer um atendimento fraterno no ar. E aí, todas as vezes que eu converso sobre esse programa, eu, no momento, eu sou diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro, eu falo sempre da importância de se ter esse canal aberto com o público, porque as pessoas ligam quando o programa está no ar. Ligam pelo telefone, deixam o recado e são respondidas, falam pelo WhatsApp, falam pelo Facebook. Então, hoje, na era moderna, o comunicador está ali no estúdio com o notebook aberto, com todos os canais de comunicação que a Rádio Rio de Janeiro tem. Além de que todos os programas ao vivo também vão ao ar pelo YouTube e ficam armazenados lá. Então, se você quer saber sobre algum assunto que foi levado em algum programa e tem acesso à internet, você vai entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, que hoje chama-se Rádio Rio de Janeiro.digital, e lá você vai escolher o canal do YouTube e buscar na lista de programa o programa que você gostaria de ouvir. Isso levou a Rádio Rio de Janeiro para o mundo. Hoje a rádio tem ouvintes em vários países, pessoas que falam português, e mesmo aquelas que não falam bem, mas compreendem, nos ouvem, nos assistem, porque quando a gente fala ouve, pessoas que estão fora do país, é porque no site da Rádio de Janeiro você tem 2 canais. É o assista, para você assistir o programa, se o programa for ao vivo, ou o ouça, que mesmo quando o programa é ao vivo, não vai ter imagem, mas vai ter o som. É como se você estivesse assistindo rádio do seu computador, e mais do que isso, amigos, você assiste a Rádio Rio de Janeiro em qualquer lugar que você esteja, que o seu telefone pegar a internet. Então, hoje, o número de ouvintes ele aumentou muito por conta disso. Claro que nós temos aquelas pessoas ortodoxas, né, que preferem escutar pelo AM. Hoje em dia é difícil comprar um rádio que tenha um canal de AM, é muito difícil. Então, quem já tem o seu radinho continua conservando ele, escutando a rádio pelo canal de AM. Quem não tem, escuta pelo telefone celular, escuta pelo PC em casa, pelo computador em casa, porque você vai ter a mesma informação que as pessoas que estão na outra rede, nas outras redes têm. Então, a rádio tem uma programação que visa trazer consolação, informação sobre os postulados doutrinários, um cuidado extraordinário que nós temos na questão da divulgação, porque divulgar também faz parte do compromisso de todas as rádios e de todos os canais de televisão, mas a rádio tem um outro compromisso mais sério, que é o compromisso moral com a doutrina. Então, não é qualquer coisa que nós podemos divulgar. O nosso viés comercial é bem pequenininho, bem simplóriozinho, bem tímido, porque nós não podemos divulgar coisas com as quais nós não concordamos. Isso inclui programação de coisas que estão acontecendo fora, inclui produtos, que nós não anunciamos nada, que sabemos que pode vir a trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa que faça uso. Não podemos ter clientes que vão anunciar produtos que não tenham garantia de ser exatamente aquilo que está sendo dito. Então, anunciar pela Rádio Rio de Janeiro, ter programação espírita pela Rádio Rio de Janeiro ou por qualquer outra das webs, que tem muitas webs espíritas hoje, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, vários estados do Brasil têm rádios webs ligadas ao movimento espírita, que estão ali para espalhar a mensagem dos espíritos. Então, isso para nós é uma vitória muito grande. A família Rádio Rio de Janeiro é uma família coesa. Nós buscamos estar com as nossas diferenças, é claro que dentro de qualquer conceito de convivência entre pessoas, mas nós, na Rádio Rio de Janeiro, nós temos um objetivo comum. E o nosso objetivo não é de divulgar a Rádio Rio de Janeiro em si. O nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita. E fazer divulgação via rádio não é fácil. Os cuidados são constantes e ininterruptos. Nós temos vários programas que são gravados. E esses programas são gravados pelos seus diversos apresentadores de suas casas. Algumas pessoas têm pequenos estúdios nos seus escritórios. Isso em 2020, porque a Rádio, para quem não sabe, não saiu do ar durante o pico da pandemia nem por um minuto.
nós continuamos às 24 horas no ar, com a programação que toda a família pode ouvir. E todos os programas estavam no ar. Muitos de nós, aí particularmente esse foi o meu caso durante o ano de 2020, fazia os programas na minha casa. Eu tive que organizar espaço, organizar a captação do programa que eu estava fazendo, falar com o meu convidado pelo telefone, porque isso não é nenhuma novidade, o Hélio já foi meu convidado pelo telefone, mas eu fazia a gravação de um programa inteiro, com intervalo, com música, com tudo, e enviava para a Rádio Rio de Janeiro, e assim como eu, muitas pessoas fizeram isso. Então, a programação da Rádio Rio de Janeiro não sofreu nada durante o ano de 2020. E para aqueles que estavam mais próximos da rádio, que tinham trabalhos próximos da rádio, algumas pessoas estiveram fazendo programas ao vivo lá, o Valdemir Cruz foi uma pessoa que fez isso, a Fátima Miranda, o André Monteiro, o diretor administrativo, e que tem programação na Rádio Rio de Janeiro, o Eduardo dos Fatos, que é um programa onde é analisada, à luz da doutrina espírita, os fatos que estão aí nos jornais. Houve um exemplo bem claro, eu nunca esqueço desse exemplo, em que foi aquela questão, né, daquela menina, quase uma criança, né, agredida por um parente, que acabou gerando uma gestação, e foi toda aquela discussão em todos os meios de comunicação e em todos os meios religiosos, católicos, protestantes, no meio espírita, se fazia, se não fazia, né, a interrupção daquela gestação. E Eduardo pegou esse assunto, que era um assunto que ultrapassou as barreiras do país, estava sendo discutido fora do nosso país, porque realmente é uma situação chocante, e analisando os fatos, fez uma análise com vários profissionais de várias áreas, analisando aquela questão específica. Recebemos inúmeras correspondências por não termos feito, né, o que algumas pessoas fizeram, de simplesmente dizer, não, nós somos contra, não pode fazer. Foi feita uma análise da situação daquela criança. A decisão não seria jamais nossa, e sim dos seus familiares, daqueles que estavam convivendo com ela com relação àquela problemática tão séria. Mas a Rádio Rio de Janeiro não se isentou de trazer profissionais gabaritados que pudessem analisar aquele fato à luz da doutrina espírita. Então, fazer divulgação via Rádio Rio de Janeiro é você ter uma responsabilidade enorme, porque nós falamos para pessoas que não estão nos vendo, quem só assiste pelo rádio, as quais nós também não estamos vendo. E mesmo usando as redes sociais, às quais temos acesso hoje, ainda assim as redes sociais só nos conectam de imediato. Mas a pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, nós não a estamos vendo. Quem está assistindo pelo site da Rádio Rio de Janeiro, nós não estamos vendo. Pelo Facebook, nós não estamos vendo, mas a pessoa está nos vendo. Então, cada programador da Rádio Rio de Janeiro é conscientizado dessa questão. Claro que não existe perfeição em nada que leva à mão humana. Lógico que em várias coisas nós vamos deixar a desejar, nós não vamos conseguir satisfazer, né, a expectativa de todas as pessoas que cuidam de estarem presentes ali assistindo e apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Mas se nós observarmos que há 52 anos, essa rádio, uma vez que a Rádio Copacabana se tornou Rádio Rio de Janeiro, coloca no ar uma programação espírita, e nós temos programas tipo análise de livros, né? O nosso próprio presidente hoje tem um programa de análise das obras de Emmanuel, programas que analisam as obras de André Luiz, programas dedicados à família. O que é essa concepção de família tão importante para o núcleo social da humanidade? Nós temos programas dedicados a esse núcleo, programas dedicados ao jovem, para que o jovem possa se sentir também acolhido. O nosso programa Espaço Jovem, que é dirigido por um jovem, o Leonardo, é um programa que visa levar a doutrina para o espaço onde os jovens estão. Não é só durante a Comer, não é só durante os encontros promovidos para e pelos jovens durante o ano todo, que
o espaço jovem está. Não, muito pelo contrário. O espaço jovem vai à FEB quando está acontecendo o congresso, para os congressos estaduais, para mostrar que o jovem está lá. Primeiro congresso físico do Espiritismo.net, que é uma... Eu digo que o Espiritismo.net é uma associação espírita que ela nasceu virtual, e nasceu mesmo virtual. O nome já está dizendo, ela nasceu na internet e tem pessoas associadas a ela no Brasil inteiro. E pela primeira vez no ano de 2022, o Espiritismo.net fez um congresso físico, em que pessoas que estudam, que trabalham doutrina espírita de todas as partes do mundo, pelo canal da internet, puderam se ver fisicamente pela primeira vez. Estiveram aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez, num congresso lindíssimo, que foi físico, mas também foi virtual, para aqueles que não puderam se deslocar dos seus locais e vir até o Rio de Janeiro. E o Espaço Jovem estava lá, não apenas representando a Rádio Rio de Janeiro nesse momento histórico, mas mostrando que o jovem faz parte desse contexto. Então, fazer divulgação da doutrina espírita por um canal de comunicação, seja ele rádio ou televisão, ou um canal de web, que são os canais das redes, é um trabalho muito delicado, muito sério e muito cuidadoso. E o movimento precisa ter voz em todos os espaços. O nosso programa, por exemplo, que é um programa que é nascido dentro da diretoria de marketing da Rádio Rio de Janeiro, chama-se Movimento Espírita em Foco, é um microfone aberto para o movimento espírita de todo o estado do Rio de Janeiro. É através desse contato com essa diretoria de marketing, né, com as pessoas que trabalham conosco, fazendo essa diretoria funcionar, que as casas se comunicam umas com as outras, que nós divulgamos as situações que estão sendo desenvolvidas dentro das casas. É um espaço para a casa se mostrar para o movimento, para ela contar o que está fazendo, para ela poder se conhecer, e é justamente um programa que é o que o nome diz, chama-se Movimento Espírita em Foco. É um programa que presta serviços. Um dos nossos convidados no ano de 2022 foi o Hélio. Mas o Hélio, ele não foi convidado do programa Movimento Espírita em Foco para falar especificamente de doutrina. Verdade. Ele foi convidado, na verdade, para falar à luz da doutrina espírita de todas as ações que as casas espíritas constituídas precisam estar atentas para desenvolver. Porque hoje, quando uma casa espírita abre as suas portas, ela precisa ter um estatuto de fundação, ela precisa ter um CNPJ, um endereço constituído, porque ela vai usar a luz, ela vai poder, talvez, se for necessário, ter um telefone, ela vai usar água tratada. Então, para tudo isso, ela precisa de ter uma documentação. Que casa espírita é essa? É a Casa Servos de Maria. Qual é o CNPJ da Casa Servos de Maria? Porque o mundo precisa saber, porque as pessoas que cuidam das leis precisam saber que existe aqui nesse bairro, nessa cidade, nesse local, nessa rua, uma casa espírita, que é um ponto de luz, um ponto de socorro para aqueles que precisam de consolação e informação. Mas, para isso, as pessoas que inauguram, que criam, que abrem as casas espíritas, elas precisam saber o que é que lhe compete fazer para que ela seja reconhecida como uma instituição realmente constituída. Se você clicar o CNPJ de uma casa espírita no Google, vai aparecer o nome da casa espírita. Então, isso significa que as pessoas sabem que aquela casa espírita existe. Então, a Rádio Janeiro tem vários tipos de programa. Mas essa programação extensa que a rádio tem 24 horas no ar, é óbvio que não tem programa para estar preenchendo esse espaço de 24 horas. Mas alguns programas têm reprises, e isso é importante, né? Nós temos ouvintes do Movimento Espírita em Foco que vai ao ar às sextas-feiras, às 14 horas, mas que são ouvintes assíduos, que mandam mensagenzinha todos os domingos às 9 horas da manhã, que é a hora da segunda reprise desse programa, porque a primeira é de sábado para domingo à noite. Então, os programas da Rádio Rio de Janeiro, eles têm todos o mesmo compromisso. Nada é falado
nos microfones da Rádio Rio de Janeiro que não esteja sendo dito, pensado e observado à luz da doutrina dos Espíritos. Ide e pregai. Esse foi o compromisso que o Mestre pediu a todos nós. Se me amas, ide e pregai. E nós amamos Jesus. Nós queremos que a mensagem dele seja a mensagem que traga um dos principais motes que ela fez entregue ao mundo, que é o de consolar. E para isso nós precisamos nos lembrar, nós que estamos à frente da programação, assim como as pessoas que estão na casa espírita, assim como aqueles que são palestrantes, que quando nós nos apresentamos ao mundo, nós estamos expostos a esse mundo. Então isso para nós é importantíssimo, sabe por quê? Porque é uma forma de nos conter. Sabermos que as outras pessoas nos observam, nos ouvem, nos acompanham, nos ajuda a nos conter. E à medida que nós nos esforçamos para sermos melhores, o grande prêmio é nosso. Porque nós vamos fazendo essa transição do homem velho para um homem mais comedido, um homem que sabe que nós vivemos no mundo, fazemos parte de todas as coisas que existem no mundo, mas não podemos deixar que essas coisas prejudiquem a nossa caminhada espiritual. Então, o objetivo da Rádio Rio de Janeiro com a sua programação, fazer programação espírita via rádio, é justamente isso. Nós sabemos que não podemos entrar num estúdio da Rádio Rio de Janeiro, fazermos um programa, ter audiência desse programa, ter pessoas que escutam esse programa, e quando nós passarmos pelo portão do número 659 da Estrada do Dendê, nós nos tornamos uma pessoa completamente diferente daquela que estava dentro do estúdio há minutos atrás. Então, nós é que estamos ganhando, nós não estamos oferecendo, na verdade, ganho nenhum para ninguém, o ganho é todo nosso, porque nós ficamos nos lembrando o tempo todo. Que susto que nós tomamos, às vezes, principalmente agora, né, com o advento da rede social, quando nós estamos num lugar, e já aconteceu até fora, né, da cidade, e alguém chegar e dizer: escuta, você não é fulana de tal, da Rádio Rio de Janeiro, e você ficar olhando assim, em volta para ver, meu Deus, será que eu estava fazendo alguma coisa que não vi? Porque as pessoas, elas, todos nós não somos pessoas, não podemos colocar fora de exemplo, todos nós precisamos de referências para podermos tocar o nosso desenvolvimento. E a Rádio Rio de Janeiro, não nós, não os programadores, nós somos apenas a voz que transmite. A referência é a rádio, é a missão que a rádio assumiu. E a nossa missão é essa: divulgar o Evangelho de Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Fazer com que esse Evangelho possa ser compreendido pelo maior número possível de pessoas. Que essas vozes que fluem pelo canal do 1400 da Rádio Rio de Janeiro e que hoje são captadas por essa rede social extraordinária, elas não estão aí para satisfação íntima, nem de orgulho, nem de vaidade de nenhum de nós. Elas estão a serviço do nosso mestre. A Rádio Rio de Janeiro, com a sua missão de levar a doutrina, se não fosse uma missão séria, nós não estaríamos completando, nesse próximo outubro de 2023, 52 anos, sem nunca termos saído do ar. Ah, mas em algum lugar, de vez em quando, a rádio sai do ar. Sim, os canais de televisão também saem quando o tempo está ruim. O Sumaré, que detém lá, né, o cuidado das antenas, já não tem mais onde colocar antena para nada, nem para ninguém. Então, sim, tem TV que não pega quando chove, tem canal que não vai quando chove. Isso acontece com a Rádio Rio de Janeiro, principalmente no AM. Por isso nós fizemos tanta força para migrar também para as redes sociais. Porque o AM, ele corre muito alto. E hoje nós vivemos numa selva de pedra, com enormes arranha-céus. Isso impacta na transmissão do AM. O FM, às vezes, é mais fácil, porque o FM, as ondas são curtas, elas correm quase rente com o chão. Então, meus amigos, estar na Rádio Rio de Janeiro, para nós, é uma experiência extraordinária.
e uma gratidão enorme da oportunidade que nós tivemos de um dia entrar por aqueles portões para divulgar que o Livro dos Espíritos estava completando 150 anos do seu lançamento e que todos os espíritas deveriam, naquele momento, fazer o seu pleito de gratidão a Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pelo esforço estupendo que ele fez para organizar a doutrina que hoje nós professamos e que divulgamos. E eu entrei por aquele portão para fazer essa divulgação desses 150 anos e continuo entrando até hoje. Fui convidada de uma entrevista e acabei ficando. Porque é tão lindo o trabalho que a Rádio Rio de Janeiro faz, o esforço que aquelas pessoas que lá estão fazem para que a rádio permaneça no ar, para superar as dificuldades financeiras, inclusive, para não tirarmos a nossa programação, para não diminuirmos a nossa programação, e depois que começou a ser 24 horas, já nunca mais deixamos de ser, é muito grande. Então, a programação da Rádio Rio de Janeiro é feita não só apenas para os espíritas, mas para aquelas pessoas que estão buscando uma resposta, buscando uma informação. As redes sociais nos ajudaram muito durante o pico da pandemia. Foi quando a nossa audiência, principalmente na rede social, mais cresceu. Se eu pudesse fazer um gráfico aqui para vocês agora, vocês ficariam abismados de ver a curva alta que esse gráfico chegou durante os primeiros 8 meses do ano de 2020. Continuou alta no início do ano de 2021, quando começou o processo vacinal da população, que aí as pessoas sabiam que poderiam, em breve, voltar a trabalhar, voltar a socializar. Mas a Rádio de Janeiro foi muito importante para o movimento espírita durante o pico dessa pandemia, porque as pessoas não estavam sozinhas. Todas as vozes da Rádio Rio de Janeiro estavam lá, dizendo: confia, Deus não desampara nenhum dos seus filhos em momento algum. O plano espiritual superior está aqui, ao lado de cada um de nós, nos dizendo: insiste na batalha, porque seremos vencedores, e somos, né? Nós não podemos dizer que a pandemia acabou, seria uma insanidade falarmos isso, nós sabemos que o vírus ainda circula, mas hoje nós estamos aprendendo como não exterminá-lo, porque é um princípio espiritual também, em processo evolutivo, mas como conviver e dominar para que ele não nos faça mal, para que ele não dizime, né? Nós que já fomos também um princípio como ele, e que chegamos aonde chegamos, porque ele também um dia chegará. Então, a Rádio Rio de Janeiro, com as redes sociais, teve um papel, a programação da rádio teve um papel extremamente importante. Imaginemos as pessoas que moravam sozinhas e que podiam ligar, não respondendo aos ouvintes, não ouvindo você, não analisando os fatos, sabendo que aquele programador assumiu o risco de sair da sua casa. A maioria não estava trabalhando, porque estávamos todos de home office, mas ele estava ali no estúdio da Rádio Rio de Janeiro com todos os cuidados, quase que tomávamos banho de álcool dos pés da cabeça, com plataformas de acrílico entre nós, nos separando dos outros, mas que estava com a programação no ar. Foi muito importante. E para encerrarmos a nossa conversa, eu quero apenas falar de uma experiência que foi uma experiência particular nossa, que foi extremamente importante. Eu participo do IEBM, hoje menos do que há algum tempo atrás, porque o meu trabalho não me permite estar em determinados horários, né? Trabalho fora. E uma certa feita eu entrei numa casa de comércio para comprar um objeto para mim, e o gerente me chamou pelo meu nome, Dona Cláudia Dutra. E eu fiquei assustada quando ele me chamou pelo meu nome, fiquei olhando para ele e falou: eu ouço a senhora de madrugada, de domingo, de sábado para domingo, que é a primeira reprise do programa que vai ao ar na sexta-feira. Eu conheço a senhora de vê-la no IEBM, nas palestras, fazendo as coisas aí, e conheço as favores de ouvir toda semana. Eu fiquei feliz, nossa, né? Uma pessoa
me conhece, passado alguns meses, em torno de 6, 8 meses, uma senhora nos procurou lá na livraria, perguntou que dia eu estaria lá, e as pessoas falaram, você faz o quê? Enfim, para encurtar o assunto. Aquela pessoa via aquele senhor, aquele gerente, ele faleceu dormindo. E aí ela foi lá para falar uma coisa para nós que eu jamais vou esquecer. Ela falou, eu acordei, ele estava morto, mas uma coisa eu sei que ele não estava só. E as meninas perguntaram por quê? Porque ele estava com fone de ouvido, ouvindo a rádio Rio de Janeiro. Ele dormia com fone de ouvido, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, desde que começou a ser transmitido pelo site. Ele botava no telefone dele e ficava ouvindo, para não incomodar ninguém na casa. Então, não sei quem era o programador, qual era o programa que estava no ar, na hora em que ele desencarnou, na hora que ele encerrou sua experiência na Terra, mas ele não estava só. A programação espírita da Rádio Rio de Janeiro, da Rádio da Fraternidade, a programação que toda a família pode ouvir, estava com ele. Aquele programador estava com ele. Isso eu nunca mais esqueci, a gente lá na rádio nunca mais fez questão de levar a informação, não podemos falar aqui em público a pessoa, mas era uma pessoa bem conhecida, inclusive do PBM, que é um comerciante conhecido da Coronel Gomes Machado, serviu para mostrar o tamanho da nossa responsabilidade quando sentamos na frente de um microfone daquele. Então, a rádio tem muita gratidão a todos vocês, a rádio ainda permanece com a sua programação espírita no ar 24 horas, graças aos companheiros que fazem parte do Clube da Fraternidade, que nos sustenta, que nos mantém, que nos incentiva, que nos motiva, e fica a nossa gratidão, fica aí a nossa gratidão em nome da Rádio Rio de Janeiro, a Casa de Batuíra, na pessoa de Hélio Ribeiro, pelo convite para nós podermos falar um pouco sobre a Rádio Rio de Janeiro. E essa mini história que eu contei aqui para vocês, em breve vai estar num livro que nós estamos organizando, contando para que as pessoas saibam como surgiu a Rádio da Fraternidade. Muita paz a todos. Cláudia Dutra, muito obrigado pelo passeio na história do Espiritismo via as ondas do rádio que você trouxe para nós. A Rádio Rio de Janeiro é uma bênção na vida de todos nós, ajudando e socorrendo a muita gente por dezenas de anos. A nossa gratidão a você, Cláudia. Convidamos a todos agora para fazer a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido Dr. Guilherme March, nosso amigo, protetor, trabalhador de nossa casa. Ele nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos. Os queridos passistas nos recebem com muito carinho. O benfeitor Dr. March faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando socorro e apoio para todos nós, rogando saúde, bom ânimo, rogando forças para a batalha diária. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio descem sobre todos nós, trazendo forças, trazendo luz. Nesse momento, nos é servida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente as bênçãos sobre nós derramadas. Rogamos que a tua luz, Senhor, possa estar sempre conosco. Pedimos, Senhor, por aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da tua casa de Batuíra. Imploramos em favor dos que choram, dos que sofrem, dos que imploram socorro e ajuda. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar com paz, com luz, aqueles que estão assistindo agora essa reunião, e em favor também de todos aqueles que estão em sofrimento, no dolor da vida por todo o planeta. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te imploramos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, Cláudia, nossa gratidão pela sua participação conosco e rogamos a Deus que abençoe a todos que estão aqui presentes, convidando a todos para que amanhã possamos estar juntos, às 15 horas, no nosso momento de oração. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, uma boa noite. Boa Obrigado, noite. Boa Cláudia. noite, Tudo de Hélio. Eu que bom, agradeço o obrigado. convite. Um grande Obrigado a abraço. todos. Outro, boa Boa noite. noite.